Está no ar. O podcast que vai mudar a sua mentalidade. Aqui falamos de transformação, mentalidade, insights, negócios e sobre família. Será que você pode me falar por que você está segurando essa garrafa? Hoje a gente tem Não café. anuncia quem? Não anuncia quem, vai. Hoje a gente tem café, então eu tô aqui, ó, com meu amiguinho querido. E que foi uma pessoa que eu amo que fez, então... Pode adoçar, Miriam? Não pode. Adoçar meu café é a única coisa que as pessoas não deixam. Mas hoje realmente nós estamos falando de família. E para anunciar essas maravilhosidades que estão com a gente hoje, eu vou começar com uma cartinha como se fosse da infância. Lendo algo que eu ouvi muito ao longo da minha vida. Peguem os seus lenços. Vamos começar. Eu quero falar hoje com as mulheres e suas mães. Porque hoje nossas mamães estão neste lugar. E eu fui muitas vezes tocada por este poema. Se acaso amas alguém e não é correspondida, faça o mesmo também, trazendo a paixão escondida. Finge não amá-lo, embora o ame loucamente. Finja estar feliz, embora com o coração tristemente. Quando junto a ele passar, erga a tua cabeça e o teu olhar. Ele julga-te feliz, nem que depois você venha chorar. Nunca dê o braço a torcer, embora o ame com fé, mas traga sempre na lembrança o teu dever de mulher. E sendo criança, essa mulher maravilhosa me fez a mulher que hoje eu sou. Com vocês, as mulheres da nossa vida. Marisa Mendes e Cláudia Lúcia! Hoje nós estamos crianças nesse lugar, né, Não, a Miriam? gente riu tanto aqui nos bastidores. Como é que você está se sentindo, Miriam? Tendo nossas mamães aqui. Eu tô me sentindo presenteada por Deus. Por poder ter a minha mãe aqui comigo. E vamos começar, né, irmã Marisa? Olha, irmã porque somos da mesma igreja, né? Mas Marisa, mamãe Marisa. Olha que legal, nós temos música no estúdio. Gravação, é assim mesmo. Mamãe Marisa, como é que você está se sentindo aqui com a gente hoje? Me conta. Grata, né? Muito grata de estar aqui com vocês. E você, mamãe Cláudia? Essa é a minha mamãe, essa pretinha gostosa. Grata também, com certeza, né? Mas já com o coração apertado. É né? mesmo? Porque parecia que eu tava vendo você com 5, 6 anos e eu falando desse poema. Ah, que fofinha. Pra você, né? Então, assim, é muito gratificante ver duas mulheres, né? Maria estava comentando ali, que apesar de se conhecerem, não conviveram. E aí, de repente, essa conexão que Deus fez de uma forma tão maravilhosa. E a gente está aqui babando porque nossas filhas... nossas filhas estão aí voando. É maravilhoso porque nós não somos Jesus e João, né? Mas nós não conversamos dentro do ventre, Sim. mas foram os ventres de vocês que geraram tudo aquilo que a gente fizer na Terra. Né? Se a Miriam é essa dona da coisa toda, porque é mesmo, é porque a irmã Marisa forjou essa mulher maravilhosa e incrível. Sim. E se eu sou o que sou, é porque minha mãe me forjou. E nós trouxemos, e hoje eu vou segurar aqui as emoções, que eu tô vendo todo mundo aqui segurando na garganta. A gente veio, na verdade, no caminho a gente já veio assim, nós duas, chorando, foi. Eu vou chorar no episódio. E a gente, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Elas no carro atrás, nós duas chorando na frente, as duas preocupadas O que atrás. será que nos espera? Mas não, nós trouxemos vocês aqui para um bate-papo. Pra um cafezinho com a mamãe. Como nós estamos menininhas, cheers. Estamos tão menininhas hoje no café, gente. Foi por causa delas que nós trouxemos esse cafezinho maravilhoso. Mas nós trouxemos vocês aqui porque toda vez que eu trago alguém para minha mentoria, que eu aceito alguém na minha mentoria, eu digo o seguinte: se você mudar, todas as outras pessoas da sua família vão mudar. Com certeza. E foi maravilhoso porque Miriam, então, se tornou minha mentoranda, começou a se curar. E aí teve uma sessão em que Miriam falou de suas dores com a mamãe. E aí ela entendeu que a mamãe era uma criança sofrida. Sim. Também era uma criança ferida. Miriam, então, se cura, traz a mãe para o processo de cura,
As duas se tornam minhas mentorandas, traz o pai pro processo de cura, que também se torna meu mentorando e fala, essa menina coloca pipoca na minha cabeça, explode meu cabeção. É verdade. Agora, as nossas... Quando a gente fala que tem uma ideia, que acende uma luz na cabeça, né? Meu pai fala assim, nossa, acabou de estralar uma pipocona aqui, né? Que sempre sou eu que coloco. Pipoca com gasolina e taco fogo. Desse jeito. E aí começa, então, o processo de cura. Só que o processo de cura começa com a gente se autoavaliando, a gente olhando para as nossas dores, para as nossas perebas. E nesse processo, então, a Miriam se tornou minha amiga. E hoje a gente tá aqui pra falar de nós e pra falar de todas. Aguentem. E aí eu fui confidenciando com ela coisas também agora, então, do meu processo enquanto amigos. Porque nós separamos muito bem o que tá em sessão, o que é business e o que é a nossa amizade. E quando foi um tempo atrás, e foi daí que surgiu que um dia estaremos com vocês aqui, a minha mãe mandou no Instagram um Reels, onde ela pedia perdão por todas as atitudes que ela teve. Por não estar curada ainda. E nem me feriu assim, porque meus pais são tão maravilhosos que dá realmente pra canonizar, entendeu? Só que o movimento de reconhecimento de dores, de enxergar o quanto estava ferido, de enxergar... Entendeu por que eu dei o lenço? Pode chorar. Eu até tirei os óculos, não, sem condições. De enxergar as próprias feridas, né? Então, as pessoas, nós temos nossas dores, nós temos nossos processos. E aí, quando a gente não tem autoconhecimento, a gente joga pros outros. Joga pros outros a culpa. E nós somos, na verdade, vítimas de outras vítimas. E vocês foram vítimas de outras vítimas, né? Então, eu quero começar conhecendo a história de vocês. De onde vocês sentirem que podem nos contar. Porque às vezes nós estamos aí dentro do nosso egoísmo de uma forma tão egocêntrica, né? Dentro das nossas dores, olhando só para um próprio umbigo. E a gente não para saber quem é a pessoa que nos gerou. E a Miriam falou isso num podcast recente, falando assim, faz pouco tempo que eu conheço meu pai de verdade. Sim. Que eu sentei para conhecer ele e saber as dores dele. Então, Marizinha do meu coração, que Cláudia fala mais, eu quero tirar de você primeiro. Nos conte como é que foi um pouco da sua jornada. Quais foram suas maiores dores na sua infância? A minha infância foi desafiadora. Porque quando eu saí da minha mãe foi com 6 anos de idade. Então, voltei na adolescência. Foi quando eu fui para um lar, que era muita gente, né? 14 irmãos. Uau! E o pai ensinava a gente como cuidar dos irmãos, da mãe, da família, mas tudo teria que ser as meninas, então foi desafiador. As crianças precisavam ser mulheres da casa. Precisava ser as mulheres da casa para cuidar dos irmãos. E me fala uma coisa, eu imagino que devia ser muito desafiador ter que dividir tudo. Tinha que dividir tudo. A senhora teve o privilégio de estudar, Não tive. Como é que foi essa parte? Essa parte foi difícil, porque de criança eu já vim para cá, para São Paulo, morar com a minha irmã, mas já tinha que cuidar de outras crianças. Então era uma criança cuidando de mais duas. Foi desafiador. Estudar, não. Não estudei nessa época, cheguei aos quase 14 anos com os meus pais, e ali também não tive a chance de estudar. Vim estudar depois de adulta. O básico, né? Engraçado, eu tava hoje conversando com a minha mãe. Só um minutinho, gente, que eu bati. Ainda tá... Eu bati no fio. Acho que foi aqui. Tava conversando hoje com a sua mãe. Eu estava conversando com a minha mãe hoje e ela me contou de uma história sobre dividir. Obrigada. Por nada. Deu certo. Não precisa, já nos socorremos, obrigada. Sempre que a gente tá olhando pro nada, não é o nada, é o Rui, tá? É o nosso chefe. Ele é o chefe. A voz do além que aparece às vezes. Sem perder o foco. Eu tava conversando com a minha mãe falando sobre dividir. Exatamente sobre dividir, né? Muitas crianças, uma infância escassa que teve. Porque recentemente também eu conheci a minha mãe nesse cenário das fragilidades mesmo, de vulnerabilidade. A gente tem a mãe como uma super heroína, né? E ela falando assim, eu lembro como a gente comia. Eu gostaria que a senhora contasse, né? Que a história é sua. É desafiador, né? Mas, como era a tipo alimentação lá com vocês? Era muito sofrido, né? A gente tinha que trabalhar somente
em roças. Vou falar assim, né, uma linguagem mais baiana, eu sou baiana lá da Gema mesmo, né? Maravilhosa. Então, a gente era muita criança, então às vezes eu lembro que a minha mãe, ela ia dividir os pratos do almoço e muitas vezes não tinha nada. Às vezes tinha 2 ovos, então o que ela colocava ali naquela mesa, ela cortava aquele ovo, os ovos em cruz, ali cortava mais 2 vezes para dividir para tanta criança. E... Pode falar, perdão. Então, por isso que eu falo que foi desafiador, né? Porque foi uma época muito difícil. Apesar que passou, né? Que bom. São histórias que forjam, né? Ela contou, inclusive, que comiam no mesmo prato. E aí esse Isso. ovo cortado em cruz 2 vezes, Bastante criança. ia cada oitavo do ovo num canto do prato, porque era o canto daquela criança específica. E aí quando tinha as crianças espertas, queria roubar o pedaço do ovo. Aí era só briga. Normal, é. Era normal. Uma história muito desafiadora e muito dolorosa. E aí a gente vem para a história de Cláudia Lúcia. Uma criança que nasceu no meio de tantas outras crianças e também foi abandonada. Mas essa parte eu vou deixar com você para onde você sentir confortável de contar. Nos conte um pouco da sua história. Minha história é mais ou menos a mesma coisa da Marisa, né? É aquilo, a família muito pobre, né? A minha mãe, ela casou muito nova, com seus 12, 13 anos. Na verdade, foi dada em casamento, então... Que é terrível, né? O que é terrível. E meu pai, segundo ela, ele não parava em casa, né? Ele era quase um andarilho, porque voltava para casa só para fazer filho e ia embora. E a minha mãe falou que ela... Quando a minha avó morresse, porque para honrar a minha avó, ela permanecia naquele casamento, onde ela tinha que cuidar dos filhos, trabalhar na roça, para poder trazer alimentação. E às vezes meu pai chegava, tirava as sacas, porque trabalhava por sacas, né, de alimentos, e vendia e sumia de novo, né? Então, quando ela engravidou de mim, a minha avó morreu. Então, foi só o tempo de nascer lá em Minas, e com 2 meses de vida, minha mãe foi para o Rio de Janeiro, lutar lá, já sem o meu pai. Então, assim, eu não conheci meu pai. Vi meu pai, na verdade, um dia apenas. E é aquilo, é a necessidade de comida, de roupa, né? Eu me lembro de andar muito descalço, porque não tinha mesmo, né? Então, era uma necessidade muito grande de todos, porque minha mãe acabou tendo 9 filhos no total. Uau. Entendeu? Então... era tudo muito dificultoso. E era aquilo, um pouquinho mais velho cuidava um pouquinho da criança a próxima que nascia. Exato. Na escadinha, né? Cuidando na dos escadinha, outros. na escadinha. Até os 10 anos. Aos 10 anos minha mãe acabou indo embora, né? Me deixando aqui em São Paulo. Na verdade, achando que meus irmãos mais velhos poderiam cuidar de mim, mas eles também tinham a vida deles, e hoje eu entendo isso, entendeu? Então eu tive que ir muito cedo para a luta, fingir minha idade para poder estar trabalhando, para poder, às vezes até em troco de um prato de comida, né? Mas é aquilo, passou. Nós vamos falar sobre passar, mas as pessoas precisam ter consciência do que gerou seus pais. E o que você lindamente não tocou foi o fato de, às vezes, ter tido que comer lixo para sobreviver, para ter que, né, comer alguma coisa aqui e ali. Como é que foi essa fase de você, uma criança, sem a sua mãe, sem seus irmãos? Como é que foi isso? É assim, cada um se virava como podia, né? Essa é a realidade. Quando a minha mãe foi embora, então cada um tentou se virar, né, de um jeito. A minha irmã... acabou conhecendo um rapaz e para fugir até mesmo daquela vida de tanta escassez, de necessidade, foi embora, prometendo voltar para me buscar. Te amo, tá, Maria? Para me buscar, né, para tirar daquela situação, mas eu entendo também que não dava, né? A situação dela também não dava, foi morar em Sorocaba, num barraquinho com sogro, sabe? Aquela história de por mais que ela quisesse... Exatamente, não tinha condições. Meu irmão, né, nessa fase, um dos meus irmãos, que é uma bênção, hoje ele é um homem transformado pelo poder de Deus, mas era viciado, então não tinha como cuidar de mim, entendeu?
E meu outro irmão, casado muito novo, casou com seus 16 anos. A esposa tinha 11, 12 anos também. Então, como que vai cuidar de uma criança, né? Não tem como. E eu me vi realmente sozinha, sabe? Assim, de ter que trabalhar e... Qual é a questão? Eu tinha apenas 11 anos. Apesar de ter crescido, eu tinha apenas 11 anos. Então... eu não sabia nada da vida. Então, se você falasse era mais fácil eu te falar o abecedário inteiro. E com isso você não consegue se manter no emprego, entendeu? Então, às vezes... E também quem é que vai te dar um emprego nem te conhece, não sabe de onde você vem, quem é a sua mãe, quem é a sua história, entende? Então, muitas vezes eu tive que comer lixo, tive que ir lá e catar e... deixa eu ver se isso daqui dá. E assim, e nessa fase, um dia alguém falou pra mim assim, olha, já ouviu falar no Ceasa? Não, então no Ceasa tem muita comida, né? Por que você não vai pra lá? E aí foi como é que eu posso dizer? Foi um... divisor? Não sei, não um divisor, mas foi um refúgio. Um escape. Por quê? Porque eu tinha o que comer, entendeu? Era a maçã estragada que eu cortava no meio, mas eu tinha pra comer, era a banana que tirava as pontas, entendeu? E tinham que comer, às vezes, um alface que jogavam, o alho que eu catava, entendeu? Então, isso me manteve por um bom tempo. Tempos, assim, de escassez mesmo. Quando eu não tinha emprego, porque aí, às vezes, quando eu conseguia um emprego, eu tentava me manter o máximo lá, entendeu? Para que eu pudesse ter um lugar para dormir, para que eu pudesse ter um lugar para comer, entendeu? E com isso eu fui aprendendo com a vida, né? A Aline de vez em quando ela fala, mãe, você é muito Amélia. Mas não é. É porque eu aprendi exatamente lá atrás, entendeu? Então, acaba você... aprendeu a costurar, aprendeu a passar, aprendeu a cozinhar, aprendeu a, né, a se virar com aquele pouco de comida e fazer render, né? Então, mas assim, hoje eu sou muito grata pela minha história, né? Porque essa história me trouxe até aqui. Hoje, se conhecendo, claro, com certeza, né? Porque eu perguntava para Deus, o que eu fiz pro Senhor? O Senhor me odiar tanto, né? Porque eu tinha dó de mim. Gente, eu tinha dó de mim. Quantas vezes eu tive que amanhecer na rua para poder esperar o dia amanhecer para poder ir pro serviço, né, numa casa de família, entendeu? E não foi nenhuma nem duas vezes. Mas é engraçado porque assim eu não toco nesses assuntos com meus irmãos. Porque eu sei que para eles também dói. Dói, né? Dói por quê? Porque eles não podiam fazer nada naquela época. Eles estavam também tentando sobreviver. Exato, né? Quando você fala de um que casou com 16, com a menina de 11, quer dizer, duas crianças também desesperadas ali, um buscando refúgio de amor no outro. Exatamente. Então era tudo criança, era tudo muito novo, e, né? Sabe, buscando no relacionamento. Vocês conversando com a... Marisa? Não, com a outra moça do outra outro programa, né? A entrevista. E eu fiquei pensando, nossa, eu não conheci minha mãe. Entende? Você falando agora que veio conhecer sua mãe agora tão pouco recentemente. Tempo. Eu não conheci minha mãe. Porque a mãe que eu conheci é aquela mãe que saía cedo pro serviço e às vezes deixava de comer para trazer para dentro de casa, para que a gente pudesse comer alguma coisinha. Mistura, gente. Quando eu morava com a minha mãe, eu acho que nem ovo tinha. Era um oitavo de ovo não tinha. Era farinha oh, meu com Deus, café, na verdade. E o angu, né? O angu mineiro, engraçado que até meus filhos gostam de angu mineiro, porque o angu não tem nada, gente. Não tem água, não tem sal, não tem óleo, não tem nada. É só o fubá amassado, mas a gente gostava porque era aquilo que nós tínhamos para comer, né? Então, acaba virando uma memória. Exatamente. Né? E até hoje, quando vou fazer o frango com quiabo, eu tenho que fazer o angu mineiro, porque joga aquele caldinho ali e acabou. Eu só acredito vendo. Só acredito vendo. Então vamos fazer acontecer. Mas olha que interessante como nós honramos os comportamentos dos nossos pais. Sim. Então, eu cresci pensando, eu não abandono ninguém. Eu não posso abandonar ninguém. Não abandono ninguém. Eu não posso abandonar, porque os meus pais estavam nessa dor de abandono. Tanto um quanto o outro. E o meu pânico, e isso é uma coisa que eu venho curando recentemente, era que a minha despensa chegasse na metade. Porque eu tinha pânico de passar fome. Eu não posso passar fome, eu não posso passar fome, eu não posso passar fome. E eu nunca passei. Mas eu não posso passar fome, eu não posso passar fome. Pelo medo que tinha de ter ouvido a história dos meus pais. Até pouco tempo atrás, eu vou dizer que até o começo do ano passado,
Eu tinha um detergente na minha pia e eu precisava ter o outro detergente pra ter certeza que tinha mais de um. Olha só o subconsciente como funciona. E às vezes nas pequenas coisas. Ué, mas você não trabalha com esse trabalho, mas a gente tá curando tudo. Aí você fala assim, eu tenho que ir no mercado que acabou o detergente. Mas ainda tá cheio ali. Exato. E você tá ali ainda estou nessa fase. replicando. Você tá, me conta um pouco sobre isso. Tipo Onde assim, a senhora replica? Muito em roupas, É. calçados, coisas que a gente não tinha. Então, na infância a gente não tinha. E aí hoje eu já tenho esse probleminha ainda de guardar. De ter muita roupa, ter muita lingerie, ter muito sapato. Uhum. E às vezes fica anos e anos e a gente nem usa. Acaba estragando pelo tempo e não usou. Isso. Mas, Devido à falta que teve, né? Mas eu vou falar que melhorou bastante. Porque teve situações, em algum momento da vida, que nós vestíamos a mesma numeração de roupa. E às vezes eu tirava e falava assim, não quero mais. Porque eu comprava muito, mas eu também dava muitas roupas, né? Não quero mais. E eu falei assim, mãe, leva pra doação. Ia pro guarda-roupa dela. Eu tinha medo de E ela ficar sem. tinha, até recentemente, ela ainda tinha essas roupas. Que eu falava assim, gente, era da minha adolescência. Porque ela não conseguia se desfazer. Olha, eu não sou apegada à roupa, não. Eu não sou de comprar muita roupa, a Aline sabe disso. Eu não sou de comprar muita roupa. Minhas roupas duram anos e aí, de vez em quando eu falo, tu tem que dar embora, porque tu não continua usando. Tava ficando nova. Mas meu cabelo, Olha, eu tenho problema sério com o cabelo. senhora viciada em creme de cabelo. Gente, olha só. É um contrabando na casa dela. Ai, Jesus. É contrabando de tudo quanto é lugar. Não. Importado, brasileiro, de R$1,99, de R$299, tá tudo lá. Tá tudo lá na casa dela. Aí o que acontece? Entra no mercado. Aonde tá? Dona Cláudia se perdeu. Vai 3 no creme. potes de creme aqui, ó. Vai Aqui, no ó. creme. Aí ela chega num descaramento, irmã Marisa, na minha casa, com uma sacola, com kits completos de cabelo. Filha, eu vim te dar, que vim te dar, tá quase vencendo. Tá quase vencendo. Olha ela sendo Alguém exposta. tem que me ajudar, gente. Aí ela fala, consumir aquele Se produto. se ela não quiser, pode levar na minha casa, aceito com carinho. mas amor, ela tem tanto que ela sai dando mesmo. Reprodução. Guardar vidro de perfume com medo de usar, que é muito Ah, gostoso. não, eu uso. Reprodução. Não, Mas a senhora tinha isso. Você vê, cada um tem um histórico. Mas sabe, ô Marisa, o que acontece? Lavava o cabelo, às vezes só com água, porque não tinha mesmo. E quando se passava sabão alguma de coisa roupa, no né? sabão de roupa, gente. Verdade. Pelo amor de Deus, meu cabelo já é ruim. Você imagina como que ficava meu cabelo quando era criança. Não Eu- tem essa questão de cabelo Não, ruim. É gente, cabelo gente, selvagem. não. Cada um tem o um meu cabelo. era ruim mesmo. Era Tem desafiador. o selvagem, Soda cáustica. tem o selvagem, tem o bandido. É. E quando um tá preso, tá armado. Ah, é o meu. Não, porque, veja bem, se eu lavar o cabelo com sabão, principalmente aqueles vencedor, lembra aquele vencedor que era um fedor terrível? Eu senti uma conexão ali. Não, porque era da mesma época. Eu acho que a gente tá da mesma época. E aí o que eu fazia? Eu tacava óleo no cabelo pra ele dar uma maciada. E aí eu sofria bullying na escola. Por causa Entendeu? disso. Ou das outras crianças na rua, entendeu? Então eu acho que realmente eu sou traumatizada com o cabelo. Ah, tenho certeza. Sempre com o cabelo cheiroso. Não, tenho mas eu tô me certeza. controlando. Agora eu tenho só uma estante lá e eu coloquei assim, cabelo, pra saber que aquilo ali é só de cabelo. Mas entendeu? também qual o tamanho da estante? De fora a fora. Eu ia falar, mas No qual quarto. que é o tamanho? Não, e quando eu vejo assim um cheirinho diferente, assim, nossa, meu cabelo vai ficar maravilhoso. Ela já fica aqui assim, ó. Entendeu? Qual que eu posso doar? Qual que eu vou levar pra mim pra eu poder comprar isso? Irmã Marisa, e quais foram, assim, os hábitos que a senhora percebeu? Né? Igual a senhora falou que também tinha umas questões com roupas, assim. Quais foram os hábitos que a senhora percebeu que a senhora foi reproduzindo da sua família, mesmo que você não queria reproduzir? Assim, eu acho que pra reproduzir da família também foi essas coisas, né? A escassez, que a gente quer ter tudo que não teve antes. E já entrando num assunto também que eu acho que a gente quer que os filhos tenham tudo, né? O que eu não tive, meu filho vai ter. O que Entendo. eu não tive, o meu filho vai ter. Então eu acho assim, hoje eu entendo que nós somos aquilo que eu posso dizer assim, um montoado de coisas que herdamos dos nossos pais. Aham. Se os nossos pais no futuro não tinham as coisas,
Então ele criou a gente daquele jeito também. É verdade. Então eu achava também que eu tinha que criar os meus filhos daquela maneira. Só que eu queria que eles tivessem de tudo, às vezes até demais. Aham. Então esse hábito de ter tudo nas latas, tá completo, ter comida e eu comprar outro mercado, Entendi, por ainda medo. tenho, né? Eu preciso Estamos me libertar. trabalhando. E não. Eu vou pedir a sua licença pra falar isso, mas Sim. não é só na despensa que tá sempre cheia e sempre. Não só ela, como meu pai também. Os dois têm isso, né? De infância escassa, então precisa ver. E eles. O meu pai, principalmente, tem o prazer de ver as pessoas comendo. E servir, Então, né? quando faz em Eu tenho abundância. esse prazer de ver as Quando pessoas faz, comendo. assim, faz 1 quilo de arroz no almoço, 1 quilo de arroz no jantar, e serve todo mundo, e chama todo mundo pra vir comer na mesa. E aí as crianças, né, vão comer com a boca cheia, assim, meu pai fica olhando assim. E eu enxerguei ele observando o meu sobrinho comer, e bem assim, ó, tipo, babando, Feliz. sabe? Feliz por ter. É. Por ter. É muito legal porque a minha mãe, ela faz a comida e aí ela, se serve, gente, vai se servir. Aí todo mundo se serviu, ela fica olhando todo mundo comer. Aí antes dela comer, ela fala assim, tá bom, né? Eu cozinho bem, né? Porque também tem esse negócio. Se vocês ainda não me elogiaram, eu vou obrigar vocês a se elogiar. Olha, o melhor elogio na hora do almoço é o silêncio. Não, Ninguém tá reclamando. Sabe aquele comercial coreano? Que os elogios são Todos pra você. Ai. Então, assim, se ninguém me elogia, eu me... Não, gente, Não, mas ela canta essa Tá música bom. falando, e os elogios são todos para mim. é verdade. E ela reproduz mesmo. Ela reproduz e é muito engraçado, E né? eu acho que assim, na vida do meu esposo foi mais escasso do que a minha. E acho que por isso que hoje também ele tem Essa necessidade, alegria, né, de ver, Essa alegria é. de todo mundo que chegar em casa ter o que comer. Isso é maravilhoso. Mas olha que incrível, né? Porque é isso, nós somos vítimas de outras vítimas. E vocês estão falando assim, ai, da nossa época. E às vezes eu vou falar alguma coisa, eu falo pra Miriam da nossa época, mas não é tanto assim, que a Miriam é bem mais nova que eu, né? Eu falo assim, não é da minha, não. Aí a Miriam me quebra nessa. Mas vocês se relacionaram com pessoas, e estão até hoje, graças a Deus, 2 casamentos de sucesso, com pessoas que estavam na mesma fase que vocês. Com Mesma certeza. situação. Que vieram de pais também na mesma situação. Então, se a gente parar pra pensar o seguinte, que a geração dos pais de vocês era apenas sobreviver. É sofrimento, apanhar e sobreviver. E era só isso. Então, assim, casa pra você ter o que comer, se junta ali, vai fazer não sei o quê. Então, as meninas, gente, é um abuso, 11 anos, você é obrigada a casar e daqui a pouco você tá gerando filhos com 11 anos, com 12. Gente, isso é abuso, isto é abuso. Então, essa é a história das avós. E aí a gente vem pra geração de vocês, que é, eu preciso ter alguma coisa pra deixar pros meus filhos. E aí chega a nossa geração, talvez não a da Miriam ainda, mas chega a minha geração, que é, eu preciso ter alguma coisa e usufruir. É isso mesmo. Você entendeu a diferença aqui? Então aqui a gente tava só em sobreviver, aí a gente vem para, Quero preciso que- ter para deixar. Os meus Porque filhos meus pais terem. não puderam deixar nada, eles só me deram a vida ali, o máximo que eles puderam, né, assim, e doou pra um, e o outro foi criar, e foi morar na rua, e não sei quem ajudou. Então, aí, a geração de vocês criou alguma coisa, você percebe, quando vocês sentam pra conversar com os amigos de vocês, eles construíram coisas. Olha, eu tenho uma casa, eu tenho não sei o quê, eu comprei não sei... Pode ver, a geração de vocês fez isso. A nossa geração que vem recebendo de vocês começa a dizer, eu recebi, eu quero ter... E eu quero vivenciar, porque vocês também Aproveitar. quase não aproveitaram. Quando vocês estão aprendendo a aproveitar? Agora. Exatamente. É. Depois dos 50 e poucos anos é onde vocês estão despertando. Não, eu preciso. Porque o que aconteceu com o pai de vocês? Gente, eu lembro da minha avó com 30 e poucos anos. Minha avó, apesar de ser muito jovencinha, minha avó já estava muito mais acabada. Mas por quê? A gente não tinha uma chapinha, a gente não tinha um botox, não tinha uma maquiagem, não tinha uma tinta tinha boa mesmo. de cabelo pra todo mundo usar. Você tá entendendo? Com tanta facilidade que a gente tem hoje, não é verdade? Então, a geração de vocês está despertando para usufruir agora. Por quê? Porque até então você morria muito cedo. Exato. Era uma, E agora nós estamos vivendo muito mais. Então, opa, então a minha vida tá começando com uma 55. expectativa de vida mais baixa. Exato, a né? minha vida tá começando. Opa, se eu vou viver mais 30 anos, 35 anos, eu quero viver muito bem 35 anos. E tá neste lugar, Falando né? da sua avó com 30 e poucos, eu tenho 31.
Exato, Miriam, mas as nossas avós que tinham sido... Exatamente. Não, mas é isso que eu Porque quero eles dizer, começaram a elas ter foram mães filhos com muito 11. É outra novas, geração, né? sim. Você ainda não Então, teve, você ainda não é mãe ainda, não é? Uhum. Então, é nesse lugar que eu tô falando. Então, ela com 30 e tantos anos, já tinha filhos adultos, tendo filhos, etc. Já tinha, entende? Neste lugar, 30, já eram avós. Então, agora a nossa geração tá nesse lugar. E aí eu quero ensinar meu filho o quê? A transbordar. Porque o meu filho, então, já pega uma vida muito melhor do que a que eu tive. Com certeza. Você entende? Então, a gente já teve que... A gente também teve que decidir o que se ia comer o ovo, se ia comer... Porque a gente ainda pega um pouco dessa escassez. E se ia comer o ovo, se ia comer o tomate. Mas o meu filho, toda vez que chega no Mercado Livre, ele fala, mãe, chegou meu presente. Ele acha que é o presente novo dele. Pra ele é normal. Por quê? O meu filho não sabe o que é escassez. Não sabe. E nunca vai saber. Entendeu? Ele não sabe o que é escassez. Por quê? É igual Porque a meus mãe netos. dele usufrui... A mãe dele usufrui e tá ensinando ele o transbordo. Entende? E aí essa é a questão da cura. Mas a nossa geração, aí sim eu coloco a Miriam, é muito privilegiada. Porque nós então crescemos com, aí chegando ali na adolescência, a Miriam um pouco mais cedo, Orkut, Facebook, vem YouTube, vem todo esse aparato de coisas e hoje você liga a TV, você pode colocar no YouTube ali um podcast, você pode colocar uma palestra. Vocês não chegaram com bula. O meu filho começou a ter cólica. Google, como é que eu faço tal coisa? YouTube, massagem assim, faz assim, dá tal remedinho, tal, não. Vocês não. Verdade. Vocês foi chorando junto. Meu Deus, que é como? Peito rachado, o que é que eu faço pra isso acontecer? As mães falando assim, se vira o filho é seu, né? Sim. Porque, coitadas, elas também eram crianças, Sim, elas eram exatamente. bebês quando isso Exatamente. aconteceu, né? Então vocês vêm dessa situação. Me diga, irmã Marisa, com quantos anos a senhora foi mãe da Miriam? Mãe da Miriam, eu fui com 22 anos. Uma menina ainda. Menina linda, maravilhosa. E a senhora era uma menina também, ainda muito jovem, né? Apesar de 22 anos, ainda era muito jovem. Se a gente parar pra pensar que eu fui mãe com 33. Então, tem coisas que eu acho que eu fiz os meus filhos sofrerem junto comigo devido... Eu acho que a gente herda muito dos pais, porque eles já criam a gente pra ser dona de casa, esposa, mãe e servir, né? Servir o marido, os filhos, quem chegar na casa. Então, você é aquela mulher do lar. Não podia fazer outra coisa para os meus pais. Apesar disso, meu pai falava assim, que eu era muito nova, aos 14 anos, aos 15, 18 anos, eu era uma menina. Mas eu casei já ia fazer 20 anos. Em seguida, um mês eu fiquei grávida do meu outro filho, né, do Áquila. E após 6 meses eu fiquei grávida da Miriam. Ou seja, meu Deus. Então, criei quase gêmeos, né? Quase. Juntos e numa jornada Mas- no interior da Bahia, né? Um lugar muito, muito, muito escasso. Com 2 anos de idade foi que eu saí com ela pra cá, pra São Paulo, né? Mas nesse primeiro momento lá, os nenenzinhos, os bebês, lá naquela vida de escassez, como é que foi esse primeiro? Eu imagino que foi desesperador. Conta pra gente como foi. Desesperador, né? Tinha que ser uma fralda de tecido, né? Que a gente tinha que usar, tinha que lavar, tinha que reciclar de novo. Então, o leite era contado tanto que você tinha que fazer pra criança, ou você dava mamar pra criança, ou então tinha que economizar no leite. Eu dei mamar. Então, é muito difícil. É difícil até de relembrar, né? É, porque dói pra senhora? Dói bastante. É mesmo? Assim, porque tem coisas que eu fiz com que eles não crescessem mais, por eu não ter tido essa vida. Então eu achava que, como meus pais me criaram, eu tinha que criar os meus filhos. Reproduzindo os comportamentos. Reproduzindo os comportamentos. Mas era, ainda assim, os nossos pais nos deram o melhor que eles tinham Claro, isso é fácil. no momento em que estavam. Exato. Então, hoje a senhora fala isso, que reproduzia e que queria ter dado mais, mas hoje a senhora está conhecendo, né? Então, Hoje sim. é uma evolução muito grande. Você reconhecer, dar luz a essas dores, essas Pôr luz feridas. nas sombras. Pôr luz nas sombras. Mas reconhecer que foi o melhor que podia no momento. Exato. E aí, dona Cláudia, como foi pra você ser mamãe com 18 anos? Olha, bem mais nova que eu. Gente, eu me senti uma velha de 30 e pouco, sinceramente. Sério? Nos conta. Porque 30 eu era e poucos muito não é adulta. velho. Agora. Agora, gente, que eu tô Miriam- com quase 60 e ainda me sinto jovem. A
Miriam, por favor, não fale isso de mim. Eu vou chorar. Hoje eu já me sinto mais jovem do que quando eu tinha 18 anos. Verdade. É. Verdade, gente, mas é uma realidade. É que a velha de 30 e poucos anos era realmente uma senhora. Sim, eu lembro. Muito. Eu lembro. O que acontece? Como eu não tive infância, eu me lembro, assim, na minha infância, assim, eu acho que devia ter uns 7 anos, 8 anos, eu olhando pra Deus e falando assim pra ele, quando que eu vou chegar aos 15 anos pra mim não ter essa vida? Uau. É Entendeu? isso mesmo. Né? Então, Acho que estamos numa conexão. exatamente. Então, o meu desejo era ter 15 anos para não ter essa vida. Quando eu comecei a ter que ser a minha provedora mesmo, entendeu? De trabalhar, então eu tive que envelhecer, essa é a realidade, né? Porque eu tinha que começar a ter a cabeça de quem já trabalhava fora, de como fazia, entendeu? Então, eu sempre fui mais velha do que a minha idade, né? Hoje eu me sinto mais jovem, gente, quase 60 anos. É verdade. Eu tô bem. Vinho. Tá linda. Quanto mais o tempo passa, mais maravilhosa eu falo, fica. Quanto mais o tempo passa, mais maravilhosa eu fico. Então, naquela fase que eu me casei, né? E para mim, eu falava assim, olha, casamento para mim foi a melhor coisa que aconteceu. Por quê? Porque dividiu os problemas. Né? Dividir o fardo. Exato, né? Então, e aí engravidei logo em seguida, né, acho que depois de uns 4 meses eu fiquei grávida da Aline e foi muito desafiador mesmo. Mas, gente, eu vinha de cuidar de criança dos outros de muito tempo, sabe? De cuidar de irmãos, de cuidar de filhos dos outros para poder sobreviver. Então, a Aline, para mim, foi um porto seguro, olha que interessante. No meu casamento, a Aline foi um porto seguro. Entendeu? Porque o fato de ter a Aline, porque meu marido era muito criança também. Meu marido é criança até hoje. 2 crianças de 18 anos, né? Ele também tinha 18. Porém, ele é Homem dele. amadurece mais tarde e também. ele também é. Meu marido fala que ele é criança até hoje, gente. Entendeu? Porque ele é espontâneo, ele é... Comunicador ele é nato, comunicador. Exatamente, é. Entendeu? E eu não, eu já era aquela pessoa Analista. séria, entendeu? Sofrida também. Sofrida de muitas coisas, né? Então, quando a minha filha nasceu, nossa, era minha filha. Algo meu, né? Sabe? Era a minha filha. Entendeu? Então, assim, claro, caí na burrice de ficar muito tempo com ela no colo. Então, ela tá 3 anos de idade. Que isso? Será que é por isso que eu gosto de colo até hoje, gente? Será que fiquei mal acostumada? Entendeu? E a Eu acho gente que era coisa erra. das nossas épocas, E né? a gente erra como mãe porque você não tem realmente uma bula. Né? E acho que mesmo com o Google hoje, gente, A gente erra da mesma forma. erra do mesmo jeito, porque é instinto. Né? É instinto, né? Mais do que conhecimento, é instinto. Independente da bula, ninguém é perfeito. Exatamente, entendeu? Então, pra mim, assim, foi maravilhoso, né? O médico, quando não acreditou, quando ele foi fazer meu parto, ele, quantos anos você tem? Eu falei, tenho 18 anos. Uma menina dando a luz a outra menina. Eu falei, mas foi maravilhoso, sabe? Foi maravilhoso ter. De desafiador, sim. Às vezes não tinha leite, não tinha, mas eu amamentava. Então, pra mim, gente... E eu acho que o fato de amamentar meus filhos, assim... Presente. Uma das meninas era... A senhora gostou de amamentar também? E, gente, até hoje eu sinto falta. Eu acho que minha mãe só não amamentou mais, porque foi uma gestação muito Atrás da próxima outra. da Sim, outra. ficar com os dois aqui. Então, eu tirei o leite do meu irmão. E aí, a nossa irmãzinha, que Isso. faleceu logo após o nascimento, foi um período muito curto também. Então, ela também me amamentou só 6 meses. E aí foi o período que ela engravidou da teria outra que bebê. ser 3 filhos que eu teria que ter agora, né? Entendi. Deus ele me deu uma graça, porque quando eu engravidei da Aline, não tinha creche, não tinha como pagar alguém para tomar conta. Mas não tinha mesmo. Sabe? Eu era costureira, Marisa. Olha aí, tá Eu era vendo? costureira. Então, nessa fase de adolescência, Deus foi me dando assim graça, sabedoria para estar trabalhando aqui, trabalhando ali. Um dia bati na porta de alguém que estava precisando numa empresa lá em São Paulo, a Winner, e fui trabalhar na casa de família. Falei, não vou trabalhar hoje, vou procurar outro emprego, porque senão eu vou morrer sendo doméstica. Aí eu tinha 13 para 14 anos, então naquele dia eu pedi emprego naquele lugar que estava precisa-se de Costureira? na verdade, arrematadeira.
E eu não tinha a mínima ideia do que era isso, gente. Mas eu sinceramente. aprendo. Mas você mentiu no Exato. currículo? Não menti. Não, nem currículo eu tinha. Naquela época era Eu fui assim, com a chegou, cara e foi a coragem, contratada. exatamente. No jeito de entendeu? falar assim, falou que sabia pra entrar e depois... Não. Quando eu fui entrevistada pelo dono da empresa, era uma empresa grande até. E a diretora e a encarregada e tal. E ele perguntou, o que você sabe fazer? Eu falei, sei lavar, passar, cozinhar, tomar conta de criança. Entendeu? Se o senhor mandar eu fazer, eu faço. Ele falou, e você sabe o que é arrematar? Eu falei, não, mas se o senhor me ensinar, eu aprendo. É isso. Entendeu? Atitude também. É, exatamente. Ele olhou pra encarregada, a encarregada, não. Aí ele falou, não, pode contratar essa moça. Ele falou, Você foi sincera. você tem uma semana para aprender. Mas as pessoas tinham boa vontade de ensinar nessa época. Eu não tinha, não. A minha encarregada me odiava desde o primeiro Se dia. você tivesse a sorte, É que eu né? trabalhei assim também, a minha me ensinou, né? Então, senhora teve a minha, sorte, a que minha legal. encarregada, eu acho que é porque tinha outras pessoas mais capacitadas, né? Pra entrar na época lá. E foi muito bom pra mim, porque quando eles me ensinaram, eu tinha uma semana pra cumprir uma determinada quantidade de camisas, porque era camisas polos que eles faziam lá, pra arrematar. Ela me ensinou e falou pra mim, vou te ensinar uma vez só. Uau. Me ensinou. Aí tinha uma moça que foi contratada comigo, uma moça chamada Gilda. E aí ela falava pra mim, faz assim, faz assim. E aí Ela foi generosa. Deus fui sempre ali, coloca alguém também pra nos abençoar. E eu fui ali perto dela ali, aprendendo, na verdade, com ela ali, até mesmo com medo de ser mandada embora. Sim. Passou aquela fase de uma semana, eu tinha mais 3 meses. Entendeu? E aí sim, eu tinha que bater a meta daquela quantidade, que eram 500 camisas por dia, que tinham que ser arrematadas. E aí, nesses 3 meses, eu consegui bater essa meta. E aí, fui contratada lá. Depois disso, me colocaram para passar colante da camisa e tal. Um dia, eu descendo, eu amo costurar. É uma coisa assim que eu... Sabe quando você tá nervosa, que você senta ali e... Aquilo já, sabe, vai. Então, eu achava lindo. Sabe? Você pega um pano do nada, gente, formar uma coisa, formar um vestido, Verdade. formar uma camisa. Então, eu comentei esse comentário descendo as escadas para sair. E o seu Michel estava chegando naquele momento de algum lugar. E ele falou, você gosta de costurar? Eu falei, nunca costurei. Ele falou, você tem vontade de aprender? Eu falei, tenho. Ele falou, então, a partir de amanhã você vai sentar na máquina de costura e vou mandar alguém te ensinar. Que legal. E aí, aos 15 anos, eu era uma profissional. Eu era Que costureira, legal. né, reta. Gosto de costurar até hoje, não trabalho com isso, mas eu gosto, né? Me ajuda. Isso é maravilhoso. Aquela terapia que fala assim, tô nervosa, agora vou costurar pra poder não matar alguém. Então, e aí o que assim. aconteceu? Quando eu engravidei da Aline, eu saí. Porque era muito longe, eles não pagavam passagem, né, na época. Hoje tem obrigação, né? Mas na época não, então eu ganhava muito pouco, né? E aí eu acabei saindo, fui trabalhar perto da minha casa como costureira sem ser registrada, até ganhar ela, que eu acabei ganhando ela com 8 meses de vida. Ali não chegou a completar a gestação de 9 meses. Executora que ser rápida, né? Que isso aí Pra antes. personalidade. Que isso aí antes. Já não essa, gente. Analisa- Eu tinha mais o que fazer, né? Olha isso. Gente, olha isso. E aí, olha, eu era tão coruja que eu tinha medo das pessoas pegarem a minha filha, sabe? Então, assim, Deus me deu o privilégio de criar meus filhos. Que legal. Mesmo que lindo. na escassez, na dificuldade. Então, o que eu fazia? Pegava... Sumiu assim. Uma coisa. Pra mim também, mas pode continuar. Acho que pode. Pegava... Tudo ok? Pegava uma faxina, pegava uma roupa para lavar, pegava qualquer coisa que pudesse me ajudar a ajudar meu esposo na casa, que a gente pagava aluguel também. Então, com isso, eu consegui criar meus filhos, mesmo sem trabalhar fora, mas trabalhando dentro de casa, entendeu? Sim. Então, fazendo almofadas, fazendo coxa de retalho. Gente, eu fazia coxa de retalho e saía Empreendendo. vendendo. E com ela aqui, ó. E com ela aqui, Empreendendo, entendeu? Eu acho que eu sempre fui empreendedora. dando um jeito, né? O que eu vejo de vocês, né, da geração das nossas mães, é que dava um jeito. A minha mãe, por exemplo, fazia crochê, fazia bordado, Aí eu comecei na adolescência a pintar pano de prato. E ela fazia a bordinha do pano, a bainha do pano para poder vender. Então a minha mãe é um exemplo de empreendedorismo também. Aí você estava falando que a Aline nasceu antes, eu nasci depois. Eu Olha, passei dá 20 lista. dias. Fala, ai, gente, espera um pouco aqui, pelo amor de Deus.
Eu passei 20 dias, os médicos falavam que ia ter problema na cabeça. Sério. Meu filho Jonathan também. Meu filho Jonathan também. E os o médicos dão Jonathan- uma apavorada. Mas olha que interessante, a gente falava que o Jonathan era um elefante. Porque ele demorou mais, ele chorava horrores. Tadinho. Coisa de criança, né? Coisa de É criança. bullying mesmo que fazem casa, com o outro. Mas sabe de uma coisa que é bem legal? E daqui a pouquinho a gente já vai preparar o comercial aqui. Eu quero voltar com a irmã Marisa. Porque mulheres guerreiras têm feminino ferido. Porque começa a ter que defender a família, e ir pra caçada e fazer acontecer. E mulheres feridas geram mulheres feridas. E aí, realmente hoje, quando as pessoas falam assim, a Miriam é a braba, dona da coisa toda, nossa, a Aline é um furacão. É verdade, eles estão falando isso e isso não é arrogância da nossa parte. A gente sabe quem a gente é, Sim. simplesmente assim. E nós somos o que somos porque vocês são o que são. Porque dentro do feminino ferido de vocês, dentro das dores de vocês, vocês fizeram o melhor que podiam. E aí nós, através do feminino ferido também, fomos lá para a caçada e levantamos bandeiras. Só que isso também tem consequências e sequelas. E as sequelas, muitas vezes, são dores, são feridas, são problemas psicossomáticos, inclusive como fibromialgia. Mas na volta, eu quero saber um pouquinho da sua jornada também, de como foi desafiadora ser costureira, como é que você se saiu na sua carreira. Nós voltamos já já. Aconselho você que fique aqui junto com esse nosso amor. Hoje tá lindo. Nós estamos nos curando e através da nossa cura, você também vai ser curado. Daqui a um minutinho, a gente volta. Só quem tem mais de 11 anos de mercado e experiência dia após dia trabalhando por você, que é o nosso parceiro, pode trazer resultados para melhorar a sua marcenaria. Vem para Chapa Forte, porque aqui nós cortamos, fitamos, furamos e trazemos qualidade para o seu projeto. Aqui você não tem apenas uma madeireira, você tem um parceiro trabalhando por você. Parceiro Chapa Forte, para fechar o mês trouxemos reforço. Toda a linha da Chapa Forte, material novo e de saldão em 10 vezes sem juros. É isso mesmo, material à pronta entrega novo e de saldão em 10 vezes sem juros. O seu projeto acontecer, vem pra Chapa Forte. Vem porque não vamos perder nenhuma negociação. Vem pra Chapa Forte! Olá, tudo bom com você? Eu sou a Kátia Fernandes, eu sou quiropraxista graduada, tenho 2 especializações na quiropraxia, que é em gestante e em pediatria, e eu vim fazer um convite para você. Você que não conhece quiropraxia, você que sente incômodos, dores nas costas, você que fica muito no celular, eu não sinto dor, mas fica muito no celular, muito com a cabeça projetada para frente, então agenda uma consulta comigo, venha me conhecer. Eu estou localizada na Alameda Rio Negro, 911, no edifício Ômega, na sala 401. Meus atendimentos são de quartas e quintas-feiras e 2 sábados no mês. Então, venha para cá, vou estar deixando aí o link do agendamento, meu WhatsApp da clínica. Venha conhecer quiropraxia. Quiropraxia traz qualidade de vida para você. Estamos de volta com a segunda parte aqui do episódio mais fofo que vocês vão ver nos próximos dias. Estamos aqui com as nossas mamães. Mãe, ou Marisa, para que as pessoas saibam quem é a minha mãe, a mãe da Braba. Isso. A responsável pelo sucesso. Responsável. A minha mãe sempre fala assim, nossa, você é tão inteligente, filha. Eu falei, sabia que a gente puxa a inteligência da mãe? Dá uma força. Eu sinto mau orgulho. Ai, minha mãe fica insuportável quando ela olha pros filhos e fala assim, ai, gente, eu sou demais. É mesmo. Tem que se achar mesmo. Mas conta pra gente, pros nossos seguidores, pros espectadores, como que foi sua jornada no quesito trabalho, no trabalho? No trabalho foi desafiador, né? Então eu era também empregada doméstica. Foi quando meus filhos já estudavam no bairro onde que a gente morava, né, irmã Cláudia? É verdade. Então, mas certa época eu decidi que
eles deveriam, né, estudar fora, porque eu achava assim que não. Quando eu vi a Miriam tentando fazer um curso de datilografia ainda, onde eu estava fazendo uns bordados. Mãe, eu acabei de falar que eu sou Isso. jovem. Entrega, pode me entregar. Gente, eu fiz datilografia. Eu Ai, achei meu Deus do incrível, céu. porque eu achava assim, mas eu não Chique, posso né? deixar minha filha sozinha para fazer essas coisas, né? Então eu tava aprendendo bordado e ela fazendo a parte dela. Que legal. Para E- estimular a sua filha, a senhora foi estudar também. Fui também, Que fazer legal. um bordadinho, fazer alguma coisa. Mas no assim, para fazer faxina foi muito. Eu trabalhei frente de trabalho para ajudar os meus filhos nos estudos. E até que então um dia ela fez uma prova, passou, ganhou uma bolsa de escola e indo já estudar no ITB, né? E eu passando para ir com ela em algumas reuniões e vi um lugar onde ensinava para fazer costura. E eu senti um desejo muito grande, só que tinha que pagar, né? Para fazer aquele curso. E com esse desejo eu fui aprendendo que não seria difícil para mim, né? Foi quando o meu esposo falou assim, se você quiser, você consegue. Então eu fui até ali fazer aquele curso, foi muito difícil, porque eu ficava na minha mente, quando eu trabalhava para pagar a condução, para que eles fossem para a escola, teve uma pessoa, já família mesmo, que chegou para mim e falou assim, eu nunca vi filho de empregado estudar no ITB. Uau. Eu nunca vi filho de empregado doméstico fazer faculdade. Então aquilo para mim parecia que era real, que eu teria que recolher. Mas naquele momento eu criei mais força. Comecei a fazer aquele curso, chorei diante das máquinas. Uau. Muitas vezes me escondia para chorar, mas eu consegui. Consegui aprender, fazer conserto de roupas em geral ali com aquela professora. E até então, hoje, eu sou uma grande costureira. E se tornando professora hoje, dando aula. Deixa eu dar um spoiler aqui, contar uma Meu fofoca. Deus. Pode. Chiquérrima. Essa pode. Escondida atrás das máquinas, mas foi entrevistada pelo Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Ah, que chiquérrima. Juntando uma família inteira pra assistir o dia do episódio. Foi lindo. Eu sou tímida Miriam para dando falar. carteirada, hein, Miriam? Claro. É maravilhosa a minha mãe. Eu sou muito tímida assim para falar, né? Mas já Quando fiz também muitas tem, coisas. né, decide, também vai na ousadia, né? Vou sim. Irmã Marisa, isso é verdade. Vai de fralda mesmo, né? Vai com medo mesmo. Quando eu falei pra Aline que eu não ia conseguir chegar até aqui, né? Ela falou pra mim assim, não, a gente compra fralda. Se der medo, já tá de fralda mesmo. Quem não entendeu é uma piada interna de quem é mentorando. De quem é meu aluno. Marisa é minha aluna, então é por isso que ela tá falando isso. Mas vou falar uma coisa pra vocês. A minha mãe, hoje, enquanto avó, é uma avó super babona. Também acontece isso. Acredito mesmo que é delicioso ser mãe, mas eu acredito que é bem melhor ser avó. Eu sou apaixonada por ser mãe. Gente, sério. Eu acordo mais cedo e fico olhando pro filho. Meu Deus, é lindo. Ai, meu Deus, que coisa gostosa. Ai, meu Deus, foi eu que fiz. Olha essa gordurinha. E eu fico assim mesmo, tá? Então eu fico olhando o bumbumzinho. Meu Deus, essa bundinha linda, meu Deus. Eu sou assim, exato. Então você imagina com neta, né? Porque ser mãe é maravilhoso, mas tem o ônus de forjar o caráter. A avó não. A avó é você dá doce, você joga o negócio por debaixo aqui das pernas que ninguém tá vendo, né? Pode fazer o que quer, etc e tal. Então a minha mãe, ela fala, ai, vamos em tal lugar. Você trouxe tal coisa? Claro, mãe, aprendi com você a ser mãe, pelo amor de Deus. E tal coisa, você trouxe? Claro, mãe, eu aprendi isso com a senhora. E aí, realmente, eu vou reproduzindo, porque eu aprendi a ser mãe com a minha mãe. Eu sempre fui muito maternal, e esse instinto maternal, eu aprendi com ela. Eu achava lindo, eu avaliava, enquanto criança, eu ficava observando a minha mãe ser nossa mãe. Então eu via como ela brincava com os meus irmãos, porque ela jogava com os meus irmãos, jogava bolinha de gude com os meus irmãos, brincava comigo. A minha mãe foi essa mãe amiga. Nunca confundiu papéis, mas ela foi essa mãe que fez a mãe do molecote. Aí você pensa, poxa, que legal, deixava os meninos ganhar. Não, nunca deixou. Claro. Ela ganhava dos meninos no videogame. Vamos falar sobre as mães competitivas? Porque temos duas aqui. Peguei o vídeo da Marisa quase batendo nas crianças porque ela queria.
aquele joguinho do disco, sabe? Eu recebi um vídeo da Marisa quase batendo nos netos, viu, Cláudia? Porque queria ganhar. Um de cada vez. Agora tem que dar certo. O meu neto, o João Vitor, fica tentando me desafiar. Eu não entro na dele, não. Porque ele falou pra mim assim, quando você comprar o PlayStation, você vai ter que jogar comigo. Eu falei, meu filho, eu acho que eu nem sei mais mexer. Mas é bem capaz dela aprender só pra ganhar do neto também. Não tenho dúvidas. Se eu aprender, eu não deixo ganhar. Não deixa mesmo. Hoje eu tenho coragem, né? Mas antes eu me sentia muito retraída pra fazer essas coisas. Porque eu tive uma infância que não tinha brinquedo, né? Não teve infância. Não tive infância, não tive brinquedo. Então, quando eu via meus filhos brincar, eu achava que eu não devia também. Então, eu fui uma mãe muito ausente nessa parte. Mas isso é um assunto vezes. legal da gente tratar. A única coisa que eu queria ensinar pra Miriam mesmo, como era menina, do jeito que eu fui criada, era lavar louça, limpar o chão, cuidar da casa. Reproduzir. Por isso que ela é traumatizada hoje, entendi. Isso mesmo. Mas hoje eu aprendi... Tô ficando jovem Que é agora, possível. né? Não, claro, estamos rejuvenescendo Com sobre 50 isso. anos eu achei que eu não teria mais expectativas de vida. E hoje eu posso dizer assim que eu sou diferente. Hoje eu sei Começou dar um a não. viver. Como eu posso dizer, Sabe eu se posicionar. aprendi sei me posicionar. Então eu Inclusive quero pra viver, mim. eu tenho vida. Certíssima. Inclusive pra mim. Mas isso que você Aí, trouxe foi... É um misto de orgulho e frustração. Porque eu pedi alguma coisa assim, não, se vira. E eu fiquei assim, nossa, que orgulho da minha mãe, mas nossa, doeu. Que sempre era um sim. Dualidade. Sim, Tá eu certo. faço. Agora não, agora maravilhoso. a senhora já criou, ela que se vire agora, não é Eu mesmo? falo, não, eu viro as costas. Olha ou não? Não. É bem assim. E é bem assim. E dá um beijinho no ombro, tá achando que... Mas me fala uma coisa muito legal. É que pelo fato de vocês não terem tido, por exemplo, brinquedos, né, na infância, quer dizer, não tinham que comer, quanto mais ter brinquedos, né? Exato. Você vê, o meu filho acha que toda entrega do Mercado Livre é presente pra ele. E vocês não tiveram isso. E minha mãe tem uma questão. Todas as vezes também que a gente chega nos lugares, quando não é pote, é brinquedo. Então a gente vai numa loja, cadê minha mãe no setor de brinquedos? E ela fala, gente, preciso, eu tenho minhas netas. Existem? Não existem, mas ela tem boneca na casa dela. Ela só tem neto homem. Mas ela tem um monte de boneca para o dia que uma menina for na casa dela. Inclusive, duas meninas visitaram ela Tô me recentemente. libertando. Tinha bonecas lá para ela ofertar. E tá tudo bem. Acontece muito na minha mentoria de eu pegar mulheres assim, extraordinárias, empresárias, não sei o quê. E quando eu vou resgatar a dor, na infância, puxa, eu queria tanto ter tido uma boneca. E esses tempos atrás, eu estava mentorando uma mentora extraordinária, tá? Milhares de seguidores no Instagram. E aí o gatilho dela de escassez, de dor, era não ter tido uma boneca. No dia do aniversário, ela esperou o ano inteiro. No dia do aniversário, a mãe dela não tinha dinheiro. Levou ela na loja de 99, ela pôde comprar um negocinho desse tamanhozinho. Você vê, R$1,99. Olha já a data de idade dessa criança. Dessa mulher criança. E eu falei pra ela, então a próxima coisa que você vai fazer é comprar a Barbie, que você não pôde. E ela chorou copiosamente em sessão comigo. E eu falei, você vai lá e você não vai olhar preço. Porque talvez a Barbie que você vai mais amar é a mais baratinha. Ou pode ser a mais cara, mas hoje você pode. Você já pode ser livre, você pode. E Dona Cláudia tem esse lugar de poder. Então ela sai comprando vários, né? Eu acho Ela que se eu devia- policia, Ela né? devia ter umas 12 Barbie, gente. Uau. Mas eu doei. Uau! Doou pra poder comprar mais. Barbies. Eu, como não podia comprar pra mim... Não, mas isso é recente, tá, Marisa? Não é quando eu peguei. não. Essas Barbies, Tipo, foi ontem. gente, não, Mas hoje eu realmente. tenho uma boneca também. Essas Barbies, ela veio o quê? Há uns 9 anos atrás, 8 anos. Aí eu comecei a comprar porque eu sabia que agora eu podia comprar. Ela tinha... Por que 9 anos atrás? Ela teve um neto. Então, a justificativa é... Entendi. Tem um neto hoje, um dia eu teria uma neta mulher. Lógico. Ainda não teve, mas... Eu vou me antecipar e comprar já as bonecas agora. Não, eu comprava o carrinho pra ele e comprava a Barbie pra mim. Exato. Igual aqueles pais que compram o PlayStation pro filho de 2 meses. Exato. Exatamente. E tá tudo bem. Tá tudo bem você poder abraçar a criança interior, essa criança ferida, essa criança que foi abandonada, essa criança que não pôde ter. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Por exemplo, eu estava na palestra essa semana e eu falei sobre a minha compulsividade de comprar canetas Bics. Porque quando eu era pequena, as canetinhas que a gente tinha era aquela de 6, que tinha umas florzinhas, e elas não funcionavam. E aí o cara falou, se eu tivesse tacado um monte de álcool, funcionava. Eu falei, pô, mas ninguém me falou nada. Eu era uma criança, ninguém avisou. Então, assim, você escrevia 2 vezes, acabou. Aí você ficava lá, colocando cuspe. Eu não vou mentir, era isso que eu fazia, pra ver se funcionava mais. Então, hoje, quando eu chego num lugar que tem lá 36 canetas Bics coloridas, eu falo, gente, eu preciso disso.
Meu Deus, e elas já chegam na minha casa fugindo, assim, vamos nos esconder pra vir comprar mais. E eu vou comprando mais, né? Então, cada um tem a sua questão. E não pode ser motivo de vergonha gostar de uma boneca. Tá tudo bem. Tá tudo bem você comprar um presente pra criança que você foi. Né? Então, a dona Cláudia tem essa questão, ela usa os netos como desculpa, mas tá tudo bem também poder comprar. Tá tudo bem você se permitir. Você da nossa audiência que tem vergonha, tá tudo bem. Saia da sua casa, pegue um valor do seu salário, vá lá e compre aquele bebezão que você não pode comprar. Coloque em cima da sua cama, sabe por quê? Porque você pode. E quem não gostar? Problema de quem não gostar. Você é uma criança curada, porque nós somos a criança que um dia fomos. E como é que foi sua jornada de se permitir, pastora, de ter lá a sua boneca? Me conta, se quiser contar, é claro, né? Ah, sim, com certeza. Nos conte. Então, no início que eu comecei a comprar as bonecas da Miriam, eu comprava Barbie, né? Comprava outras imitações Sim. pra que tivesse mais pra gente brincar junto. Porque eu não tinha minhas bonecas. Ela fazia as roupinhas das Barbies. Eu já Mas era ninguém costureira. sabia, porque não podia contar que tinha essa Não. vontade. Tava guardadinha, não tinha como contar. E teve uma época que ela ganhou uma bebê muito linda. Bebê grande, né? Aí, quando ela dormia, aí que eu ia pegar essa bebê, eu apertava ela. Sem ninguém alisava saber. a bebezinha, aí lembrava assim, não, eu já sou uma velha, pra que eu vou brincar de boneca? Olha, que- aí que colocava lá de autopreconceito. novo. E era super jovem. Aí passei uma decepção, porque um dia mandaram essa bonequinha dela pra um outro lugar, pra outras crianças que não Já tinha. tava grande. E eu já estava apegada àquela boneca. Oh, meu Deus. E eu não sabia disso até recentemente. Não pôde contar pra ninguém. Eu não pude contar nem pra Miriam, né? E a minha primeira boneca foi a Miriam, né? A braba que me deu aí, ó. Levou pra lá pra Fofinha. Bahia. Mas sabe algo muito interessante? Mas pra vamos falar? só concluir, porque aí agora, recentemente, Chorei muito. a Miriam... Conta essa história, vamos deixar bem clara essa história. Sim. boneca? Pra curar essa questão de dor, o que você fez, Braba? A minha mãe, primeiro, ela aceitou se curar. Olhar para Veio pra mentoria comigo, e é veio pra verdade. mentoria. E aí, eu recebi a notícia de a sua mãe, ela queria brincar de boneca. Ai, Então, eu Em comprei sessão, um a bebê, pastora me deu autorização pra poder falar. só com autorização. E aí, eu comprei um bebê. Eu escolhi um bebê, uma bebê linda, com bolsa, com mamadeira, com todos os acessórios. Ai, que tem até eu gosto. Fraldinha, mamadeira, chupeta, com tudo. Tinha certidão de nascimento, a bebê. Tem, né? Tem até cartão Sério, de vacina. Cartão de vacina, tudo completo, assim, todos os acessórios. E aí eu levei, fui visitar minha mãe e levei essa bebê. E aí a gente chorou junto ali no quarto por uma meia hora. A cura das duas gerações. Saímos com a cara inchada de tanto chorar. Ninguém entendia Mas sabe nada. o que é mais interessante, essa história da boneca? Não é só poder presentear a minha mãe com a boneca, porque graças a Deus eu posso. Mas na época que eu tinha essa bebê, eu fui uma criança, dizem uma criança estranha, né? Com 8 anos eu queria doar todos os meus brinquedos e queria livro. Isso mesmo. E aí, assim como Cláudia, eu fui uma criança que eu cresci primeiro, pra depois desenvolver, né? Então, com 11 anos eu já tinha a altura que eu tenho hoje. Também. Então eu era grande demais pra ser criança, mas nova demais pra ser jovem. E aí foi um período que eu não queria mais brinquedo, eu queria desenhar, eu queria cadernos, canetinhas, livros. Eu queria a parte mais artística, né? O que tivesse de pincel e tinta, pra mim, dava na minha mão e eu desenrolava. Tanto é que eu fui fazer datilografia, gente, eu tinha 12 anos, tá? Fiz datilografia, mas eu tinha 12 anos, era novinha. E aí eu não queria mais. Eu não queria mais a boneca. E eu não sabia. Por não saber, o meu pai falou: doa pra quem quer, pra outras crianças que não tem. E a criança, outra criança dentro da sua casa. Exatamente, perdeu a boneca. Ok. Porque pra mim já não fazia sentido naquela fase, mas a gente não se conhecia. Por isso que eu Sim. digo, é importante conhecermos as nossas mães e as histórias que forjaram o caráter das nossas mães. Porque a gente porque reproduz. Sabe, porque é difícil você, por exemplo, na minha época com a minha mãe, que saía cedo, chegava tarde, entende? Você não convive. Você não convive. Na verdade, a sua mãe é a provedora ali. E é isso. Aí você cresce, você vai namorar, vai casar, e aí você não tem um tempo para sua mãe para perguntar: mãe, como foi a sua história? Exato. Mãe, o que aconteceu? Mãe, entende? Deus ainda me deu o privilégio de poder conversar algumas coisas com a minha mãe. E tem histórias da minha mãe que os meus irmãos não sabem. Entende? Mas mesmo assim, a minha mãe morreu, tá com 17 anos, eu acho. Meu Deus né? do céu. 17, 18 anos. E esses dias eu estava sentada na minha casa, ela pensou: meu Deus, eu não conhecia a minha mãe.
Eu não conhecia a mulher Taninha, Uhum. entendeu? Eu não conheci minha mãe porque era ali a minha mãe. Mas né? é no papel de mãe, de Exato, heroína, de exato. provedora. De... Mas a mulher, o seu sentimento, as suas dores, entendeu? E eu chorei muito nesse dia, porque você também se conhece, né? Então, e eu fiquei pensando, meu Deus, cada filho que a minha mãe teve com meu pai era um estupro. Uau, profundo. Entende? Por quê? Porque se ela foi dada e não foi só ela, tá? É ela, a irmã dela, outra irmã dela, entendeu? Exato. Tudo nessa mesma fase de idade, de casa. Casa com uma pessoa que você não conhece, com uma pessoa que você não gosta, uma pessoa, entendeu? Arrumado pela família, né? Exatamente. Então, assim, não tinha amor, não tinha uma relação. Né, E nesses arranjos, geralmente era trocado por dinheiro ou por propriedades. Muitas vezes. Na realidade, Às vezes é só pra sobreviver, pra comer. Era só para sobreviver, entendeu? Era o meu avô que não podia manter, sabe? Então dava as crianças em casamento. Exatamente. Então dá em casamento. Por quê? Porque a mulher foi treinada para casar, para ser dona de casa, para ser mãe, para ser lavadeira, para ser, entendeu? Só isso. Essa era Que é incrível, realidade, mas né? é muito sofrido. É muito uma função sofrido, muito injusta, né? muito ingrata, né? Exatamente. Então, hoje você faz isso por querer. Exato. Né? Eu mesma, Por vontade, por gosto, por permissão. Exatamente. Eu mesmo passar minhas roupas, entendeu? Passar a roupa do meu marido. Eu gosto. Até porque eu o faço nível de qualidade que essas mulheres cobram, nossas mães, é um nível que não dá, não é qualquer pessoa que pode fazer pra elas. É, por né? isso que por não alcançar essa excelência, eu penso, eu vou trabalhar muito mais e pagar alguém com excelência pra me abençoar, fazendo isso por mim. Que passe no teste por elas, né? Fazer minhas coisas. Tem que passar no teste. Então, é verdade. Então, Tem que assim, passar no teste. quando eu comecei a pensar na história da minha mãe, eu falei, meu Deus, minha mãe teve 6 filhos com meu pai. Né? Eu fui a última. E eu acredito, assim, era aquele homem que vinha, fazia a filha ir embora. Então, assim, que amor que tinha? Que Nenhum, sentimento não que tinha. Não tinha. Sofrimento. Entendeu? E todas as vezes era o sentimento de abandono dela, né? abandono, Ele vinha e abandonava, vinha e exatamente, abandonava, deixava com o filho, né? exatamente, sabe? Então, minha mãe contou pra mim que quando meu irmão mais velho é uma pessoa muito séria, sabe? Ele serviu o quartel, então ele é muito, assim, disciplinado. Ele até hoje, né? O meu irmão Zé, ele é muito disciplinado, tá? Isso, aquilo, outro. Ele um amor de pessoa. E ela me contou que quando ele tinha 5 anos, que ela estava pedindo comida na rua, disse que ele sentou assim no meio da rua e começou a chorar. E ele falou pra mamãe, não me traz mais não, mamãe. De vergonha. E o meu irmão, ele tem muita vergonha na cara. Meu irmão, ele é muito disso mesmo, entendeu? Então, ele foi o que saiu primeiro de casa pra correr atrás da vida dele, sabe? Hoje ele é um homem de sucesso, um homem Muito bem abençoado, sucedido. muito bem sucedido mesmo. Os filhos dele são muito bem sucedidos porque ele merece. Foi assim... Mérito. Todos eles, né, se desenvolveram e têm mérito nisso. Exatamente, entendeu? Então, agora você imagina a dor de uma mãe ver essa situação. Né? E aí daqui a pouco vem um cara e faz de novo outro filho, e faz de novo outro filho. E aí foi entendeu? doutrinada pra aceitar. Exatamente, Pra aceitar. Então, quando ela me contou essa história, ela falou assim, quando eu engravidei de você, eu falei assim, o dia que a minha mãe morrer, que era a mãe dela, que treinou ela pra ser dona de casa, ser Sim. mãe. Tá? Era meio que pra ter uma permissão, porque se ela fosse posso ser livre. decepcionar a mãe dela. É pra não decepcionar a mãe dela, entendeu? Aí ela falou assim, no dia que a minha mãe morrer, eu me separo. Entendeu? E a minha avó morreu na minha gravidez, né, com a minha mãe grávida de mim, e aí ela teve essa liberdade, entendeu, de abandonar o meu pai e foi embora pro Rio de Janeiro, que tinha já irmãos dela lá no Rio, entendeu, e aí nunca mais, entendeu, nisso eu vi meu pai apenas uma vez na minha vida, que eu não tive coragem de chamar ele de pai, porque era um desconhecido pra mim. Só veio uma entendeu? Mas pedi perdão pra ele depois. Um dia eu tava vendo meu irmão fazer café. Meu irmão é a cara dele. Meu irmão abaixo do mais velho. Peguei uma foto um dia com a minha mãe. Falei, mãe, a foto do gel aqui. Minha mãe falou, não é que do gel, menina, seu pai. Eu falei, como assim a foto do gel? Igual. E eu tava na minha casa vendo ele fazer café na casa dele. E eu falei, nossa, perdão, pai. Se curar com o pai é segredo. Entendeu? Eu falei assim, perdão, porque eu poderia ter ajudado
Não, ao meu ponto de vista, na Você fez o melhor que você não, podia. Exatamente, mas nunca fui atrás também, entendeu? Pelas suas dores também. Exatamente, e ele morreu, eu tinha 16 anos, então eu era uma criança ainda também, né? Também. Essa é a realidade, mas eu falei, poderia ter conhecido, poderia, também não conheço a história dele, não sei quem foi os pais, não sei quem foi as dores dele. Exato, assim, que devem ter sido terríveis também, inclusive deve ter sido abandonado. Como foi forjado, exatamente, né? Exatamente, como foi forjado, nunca conheci um tio, nunca conheci nada da família do meu pai. Eu falei, perdão, porque eu não pude conhecer, né? Mas, enfim. Olha como a gente né? reproduz, né? Porque, então, eu passei a minha vida toda também não querendo decepcionar meus pais. Porque, então, na verdade, eu tô honrando minha avó. Porque é isso, nós também honramos, com as nossas dores, a nossa ascendência. Sim. Então, na nossa genética já vem a memória. Então, eu digo assim, se uma bisavó sofreu um abuso sexual, essa mulher pode vir com doenças nas partes íntimas para honrar geneticamente esse abuso que teve. Então, vocês percebem que não é só aquilo que foi ensinado, já vem na genética. Sim. Então, pode ver que você reproduz as dores, reproduz a timidez, reproduz as travas. Você acaba replicando os próprios erros, né? Os erros da sua família. E você replica aquilo mesmo sem querer. Então, às vezes eu estou fazendo aquilo, mas eu não queria fazer isso. Então, a gente cresce falando, não vou ser igual a minha mãe, eu vou ser diferente, daqui a pouco você está fazendo igual. E não só os erros, a gente replica as dores também. Exato. Porque eu lembro que em sessão, eu falando de algumas dificuldades que eu tinha, aí a Aline olhou pra mim e falou assim, você lembra que você falou qual era como a sua mãe era? E aí, no quesito não dizer não pras pessoas, receber as pessoas, e acabar tendo uma estafa de cansaço, porque não conseguia não dizer não. E aí a nossa casa parecia uma pensão quando eu era mais nova. E eu tava honrando isso inconscientemente. E aí quando a gente trouxe luz, eu falei, como assim? E aí a Miriam começa a falar, não quero, não, meu posicionamento é esse, não. Aí vem Dona Marisa, se cura e começa a fazer o quê? Também não quero. E as duas começam a gostar de não. E lá vem o pastor Gerson falando, socorro essas duas mulheres, eu também preciso me curar, porque essas duas mulheres estão falando muito não. E aí, cura, né? A gente vai se curando, vai aprendendo a se posicionar. A gente vai aprendendo a se colocar em primeiro lugar e ver a minha mãe como ela tá hoje, se curando, se cuidando, maravilhosa e fazendo planos que eu já não via ela fazendo planos, né? E comentei com ela agora há pouco, falou, Marisa, como é bom a gente se liberta, né? Ser livre, duas mulheres gatas, né? Livre, exatamente. Não, e hoje elas estão, gente, linda, elas se produziram gatas, pra vir elegantes. E eu posso dizer, meu coração. gostosas com X. Mas eu vou falar uma coisa, nós estamos falando sobre identidade, vocês escolhendo, né? E você aprendendo. Marisa, quem é você hoje? Quais são os seus sonhos? Quem é essa nova mulher? Essa nova mulher hoje é grande, é extraordinária, né? Porque pelo que eu sentia antes, eu acho que eu nasci de novo. É mesmo? Sim. Porque assim, voltando ao assunto, assim, falar um pouquinho de uma mulher muito abençoada também, que é a minha mãe. Eu não fui criada a minha infância inteira com ela, né? Meu pai era um pai muito duro também, só que cuidava bem dos filhos. E eu amo a minha mãe com muito carinho. Então, eu acho que em mim tem muitas coisas que refletiam do que veio da minha mãe. Claro que sim. E no que a gente tava falando mesmo? Pergunta de novo. Não, tá tudo bem. Você estava falando sobre a sua mãe. Você sentiu a necessidade de honrá-la também, né? Do histórico, refletindo aqui na sua mãe. Eu agradeço todos os dias pela vida dela, pela vida dessa filha aí abençoada que Deus me deu, né? Extraordinária, brilhante. Essa é a questão. Quando eu me curo, eu curo a minha ascendência e a minha descendência. Isso. Então, tem coisas que a gente faz assim que vem por causa do que a gente foi criado. Sua mãe né? não sonhou, você não sabia sonhar. Mas agora você tá podendo sonhar. Eu não sei como foi a infância dela, né? Dos meus pais, mas... Deve ter sido muito desafiadora também. Muito desafiadora. E hoje você sonha? Hoje você aprendeu a sonhar? Hoje eu aprendi a sonhar. Eu lembro que eu falei pra Marisa assim, Marisa, você vai sonhar? Ela falou, não vou. Olha a minha idade. Eu falei, imagina, meu pai começou a sonhar com 55 anos. Aí ela falou, será? E agora tá insuportável, Cláudia. Sou empresária, sou empreendedora, eu sou professora, e é mesmo. Começou a sonhar tudo de novo, né? Aliás, novos sonhos, né, Marisa? Novos sonhos. Nunca tinha imaginado também que chegaria nesse lugar depois de curada, né? Não. Isso é maravilhoso. Ela chocou o meu pai. Chocou, de tanta mudança. Eles estão passando férias comigo, maravilhosas, na minha casa.
E antes de vir, ela chocou o meu pai e falou assim: você pode ir no banco pra mim, depositar um valor? Aí pegou aí ele falou assim: tá bom, né? Achou que fosse, sei lá, um pouquinho. Aí ela chegou com o valor, tipo, papelote? Era tipo 20 vezes mais do que ele tinha imaginado. E aí ele ficou olhando pra ela e ficou assim, tipo, como assim? Mentoria da Aline Oliveira mudou a cabeça da moça. E é uma coisa extraordinária, porque eu via muito na minha mãe o que hoje é uma grande mudança. Trabalhar com costura, você trabalha com valores pequenininhos. Então ia entrando e gastando, entrando e gastando, entrando e gastando. E agora entrando e transbordando, entrando e transbordando. Ou ter medo de cobrar, né? Agora se posiciona. E você, Cláudia Lúcia? Quem é você? Continuo sendo mãe. Esses dias um pastor falou para mim, pastora, o seu problema é que você criou 3 grandes líderes. Verdade. E é verdade, meus filhos são maravilhosos, são 3 líderes fortes, né? E eu me sinto honrada de ser mãe, porque dentro das nossas condições que nós tínhamos, eu sempre pensei assim, eu não tive, meus filhos vão ter, né? Mas o que eu puder apoiar eles... Então, uma coisa que eu sempre fiz foi apoiar meus filhos em tudo. Sempre fui muito coruja, mas eu sempre fui de apoiar. Você quer fazer? Então vai, mas você vai fazer bem. Você vai lá e você vai lutar. Nem que seja para me empurrar, sabe como é que é? E eu sou muito grata a Deus por isso. Hoje sou empresária, né? Deus me deu o privilégio e lido com pessoas, que eu amo cuidar de pessoas. Então... O trabalho que eu faço hoje na empresa é lidar com pessoas diretamente, e isso para mim é maravilhoso, né? Além disso, sou pastora, né? Ainda que não estamos pastoreando nenhuma congregação nesse momento, mas estamos ali ajudando o nosso pastor, né? E a pastora Cristina, beijo para eles, que são um casal maravilhoso. Armando e Cristina, da Igreja Nazareno, maravilhosos. Maravilhosos. E muito generosos, né? Verdade. Eles são de uma igreja assim, eles são generosos com a igreja, sabe? Assim, com os irmãos, é maravilhoso. Então, eu hoje sonho, por algum motivo, durante um tempo, paramos de sonhar, né, Aline, devido a algumas situações, e de repente paramos de viver, paramos de sorrir, né? E um dia nós gargalhamos no carro e falei, gente, quanto tempo nós não gargalhávamos. É verdade. Né? Você lembra disso? Não dava uma risada assim tão solta. Da barriga doer, de ser verdadeiro. Exatamente. Mas Deus também é aquele que muda, né, a história. Muda a história. E aí um dia veio para mim no meu celular uma moça falando que nós devíamos parar de falar que tudo para nós é difícil. Exato. Tudo até acontece. E essa era uma coisa que eu falava muito na minha casa. Eu era muito negativa, na verdade. Meus pensamentos eram muito negativos. Depois dessa situação que nós tivemos dentro da nossa família e paramos de sonhar, daqui a pouco eu comecei a ser tratada na minha mente, né? Então, eu fui para o autodesenvolvimento, naturalmente todo mundo começou a se mexer no autodesenvolvimento. Exatamente. E eu mandei na família, nunca mais vocês falem que as coisas vêm só com dificuldade para vocês. A partir de hoje as coisas vão vir fácil, né, para nós. E aí foi uma mudança de mentalidade mesmo. Nessa mudança de mentalidade você volta a sonhar, né? E quando você volta a sonhar, Deus traz a existência. Verdade. Né? Porque aí você fala, pai, é isso, né? E fiz as pazes com Deus há muitos anos atrás. Eu fiz as pazes com Deus quando eu compreendi que toda a minha história lá atrás nos trouxe até aqui, né? Eu comentei com a minha nora esses dias, a Nádia, beijo pra minha nora Nádia, pra minha nora Rise, eu comentei assim com ela assim, falei, Nádia, as minhas loucuras nos trouxeram até aqui, entendeu? Porque às vezes eu falava com meu esposo tal coisa, meu esposo ia lá e executava. Entendeu? E aí eu desesperada atrás dele, pelo amor de Deus, mas você não falou. O que era pra fazer? Era pra fazer. Sim, mas foi só um comentário. Um analítico falando pra alguém fazer alguma coisa, entendeu? Fala pro comunicador, já era. Meu marido é muito comunicador. Então, assim, eu sou muito grata. Hoje eu sou essa mulher. Eu sou uma mulher forte. É engraçado, quando a Aline começou a fazer o processo de coach, ela me pegou de cobaia, né? Foi muito legal, bem maneiro. Entendeu? E aí eu não tinha sonhos. É verdade. O que me motivava a levantar da minha cama eram os meus netos. Uau. Entendeu? Uau. Então,
Eu me lembro disso, né? Hoje não, hoje eu me levanto porque... Hoje tem sonhos, tem expectativa de sabe? vida, Expectativa tá de vivenciando. vida, entendeu? E um dos sonhos que eu queria era morar num determinado condomínio. Meu marido não queria, né? E eu falei para ele assim, a gente precisa viver. Porque nós lutamos a vida inteira Sim. pros outros. Ainda que sejam meus filhos, né? Mas vocês querem usufruir Eu também. falei, agora a gente precisa usufruir. Tá aprendendo. Né? Por quê? Porque senão daqui a 10 anos eu vou estar com 70 anos, gente. Meu Deus, que delicinha. Não é? Então, assim, daqui a 10 anos, você vai com quase 70 anos, você vai usufruir do quê? Né? Então a gente precisa usufruir hoje. Hoje. Isso aí. Meus filhos estão direcionados e eu tô namorando. Ai, que Jovem. Por falar em namorando, Marisa também tá namorando. Não, Começou. olha, eu não aguento esse casalzinho. Me conta, Miriam, como é que tá muito sendo pra romântico. você esse casalzinho 40 anos de romântico? casado. Tá sendo, gente, eu acho lindo, acho super fofo, mas tá sendo desafiador. Ter esse casal dentro da minha casa e eu tá lá solteira e os dois lá de namorico. Ai, de se inspira, Miriam. Não, brincadeiras à parte. Eu amo essa fase que eles estão vivendo de namorar. Porque eles já casaram, minha mãe já engravidou, e uma luta, e aquela dificuldade. E hoje não tem mais, então eles A mentoria estão também trouxe essa usufruindo. permissão de Sim, namoro, sim. né? E é maravilhoso vê-los curtindo isso. Então, o meu pai chegar e falar assim, hoje eu vou levar sua mãe pra jantar. Ai, que delícia. Esse é meu namorando, né, gente? Meu Entendeu? orgulho, Isso cara. é maravilhoso. Mas eu queria fazer um comentário sobre os caminhos cruzados das nossas famílias. Uhum. As nossas famílias conhecem de muitos anos, né? Meu pai é pastor, da Aline também. Os seus esposos. Sim. E a minha mãe, uma vez, chegou em casa contando que a Cláudia leu um livro e que o livro falava que não podia amaldiçoar ninguém. E aí a Aline me contou Bênçãos essa e história maldições. também e eu resgatei Bênçãos essa e memória. maldições, né? E aí minha mãe falava assim, a Cláudia falou que você vai chamar, vem aqui abençoada, mas não vai Abençoada. xingar. Sim. Exatamente. E a minha mãe, ela contou dessa mesma forma na minha Aprendi com infância ela. pra gente. Uau, que bênção! Vocês foram abençoados sem saber. Exato. Na realidade, não, não era nem um livro, era uma forma de viver. Aí ela minha. falava assim, a Cláudia Né? me ensinou. O livro eu não que você vou leu, xingar Bênçãos e Maldições. Não, porque eu li o Bênçãos de Maldições. Mais tarde. É mais tarde. Vocês foram né? nossos pastores. Sim, então. sim, é verdade, ali no Parque Santana, né? Então, foi na fase do Paulo Henrique nasceu. Aí minha mãe ficava Né? assim, vem aqui abençoada. Exato. Nossa, minha mãe falava isso pra gente também. Ela falava, vem aqui, benção. Ô, bencinho, vem aqui, bencinho. Aí a gente falava, a gente sabe que você quer xingar a gente, mãe. Aí que ela ficava mais brava. Vem, abençoado, que você vai ver. É porque um dia, numa ministração ali no Jardim Paraíso, o irmão, ele comentou sobre isso, sabe? De você abençoar a sua família e não amaldiçoar. Né? Então, e criança é uma bênção mesmo, né? Sabe como é que é? Então, em vez de, né? Aí, agora, depois de mais tarde, eu acabei lendo o livro Bênçãos e Maldição, que eu Que aí trouxe veio até embasado. um estudo sobre isso na nossa igreja já em Pirapora, né? E então foi muito bom. Mas aí você vê realmente, em vez de você amaldiçoar, você abençoa. Por mais que você esteja com raiva, você está colocando sentimento, gente. Mas no dia que você falou isso, eu acredito que além da minha mãe, outras pessoas tenham sido tocadas. Então, assim, ela Quantas já pessoas absorveu. foram salvas, Já né? trouxe. E quantas Exatamente, outras é. pessoas, E quantas né? outras Você tá plantando pessoas. na vida dos seus filhos, essa é a verdade. Tudo que você fala pros seus filhos, você tá plantando, né? Os filhos são terra fértil, os pais são sementeiras. E aí tudo que você lança vai frutificar. E aí depois você não gosta do resultado. Mas foi você que lançou. Foi você que lançou. Exatamente. Às vezes uma mãe na raiva, né? Xinga o filho de peste, de você vai ser isso, vai ser aquilo outro. Gente, tá colocando sentimento, não sabe o poder da profecia que ela tá tendo naquele momento, né? Então, aí mais tarde você vê o filho, né, com tantas situações difíceis, Não e se sabe por você quê. buscar lá atrás nas suas memórias, então você tem que fazer o quê? Senhor, perdão, sabe? Por ter lançado sem querer, né? Então, quebra essa maldição na vida do meu filho, da minha filha. E eu sempre fiz isso. Eu me lembro quando eu fui operar da vesícula, Marisa. Meus filhos ainda na adolescência, né? Eu tive um problema sério de vesícula, tive que operar. Então, a noite antes de sair para o hospital, eles não sabem disso, mas eu fui na cabeceira de cada um e abençoei a vida deles. Abençoei a vida no casamento, abençoei a vida na prosperidade, de saúde, sabe?
Foi de colocar a mão mesmo e falar, você vai ser uma benção nessa área. E assim Assim como Jacó fez, né? Foi lá, abençoou os filhos lá. Você será isso, você será aquilo. E Maravilhoso. eu fiz exatamente isso. Porque eu não sei se eu vou morrer, né? E já deixa as bênçãos logo aí. Exatamente. Eu isso. falei, então, Senhor, todas as sortes de bênção na vida dos meus filhos, né? E o Senhor nos trouxe até aqui. Foi muito desafiador, tenho certeza, criar-nos. Eu tenho certeza disso. Então, nós vamos fazer um movimento aqui. Marisa, se você pudesse conversar com a Miriam, criança, o que você diria para sua filha se você pudesse voltar no tempo com a cabeça que você tem hoje? Porque eu sei que em algum nível você diz, eu faria diferente uma ou outra coisa. Mas se você pudesse falar com a Miriam, menina, o que a senhora falaria hoje para sua filha? Olhando para os olhinhos dessa criancinha que nós temos aqui, ó. Eu acho que eu falaria que foi uma filha muito desejada, amo muito. É tantas coisas que tem que resumir E tudo tá numa tudo palavra bem, só. tá tudo bem do seu jeito. A minha menina. Tem alguma coisa que a senhora teria feito diferente? Tem. O quê? Tem o mesmo jeito de cuidar dela, né? Eita, que momento, gente do céu. Perdi. Cláudia, se a menina Cláudia pudesse falar com a menina, porque Chorei. também era uma menina, né? E tá tudo bem chorar. Pudesse falar com a menina, o que você diria pra menina Aline? Eu acho que eu falaria mais vezes que eu amava ela. É profundo. Sabe? Porque a primeira filha, ou o primeiro filho, eu acho que é mais sofrido, né? Porque quando vem eu achei mais fácil quando veio os outros. É engraçado isso. Que eu achei mais fácil quando veio os outros, né? Mas o que eu falaria pra minha filha é o quanto eu amo, o quanto eu tenho orgulho. E se eu estivesse falando com ela lá, nos seus 6 anos, eu ia falar pra ela, você consegue. Você dá conta, porque você vai voar. Você vai voar. É sobre isso, é sobre tiro, porrada, bomba e choro. Eu tava aqui, você vai conseguir falar depois? É muito profundo. Miriam, o que você diria pra menina Marisa, de 5, 6 anos? Se você pudesse falar com ela. Eu ia falar, Marizinha, você é uma mulher, vai ser uma mulher incrível. E apesar de todos os desafios da sua vida, Deus vai te honrar e te abençoar muito. Você dá conta do recado. É isso. Que profundo. E se eu pudesse falar com a menina Cláudia? Eu diria assim, você não merece nada do que aconteceu com você. Mas através da sua história, se você soubesse quantas gerações e quantas nações estão sendo curadas só porque você sobreviveu. Você não merece esse peso que você está carregando. Mas multidões de pessoas serão alcançadas. Porque através da sua história, os seus filhos serão forjados. E sementes serão edificadas no coração e na alma de muitas pessoas. Você não precisa ser rebelde. O mundo te tratou sem amor, mas Jesus te ama numa medida que não dá pra comparar. É desafiador porque a gente não teve esse privilégio. Sim. Mas agora temos, e agora nós estamos curando. E quando nós curamos gerações, a próxima está sendo curada. As maldições em vocês pararam em vocês. As maldições em nós pararam em nós. Porque existem as maldições que vêm. E os nossos filhos serão curados. Os nossos filhos terão uma vida diferenciada. Porque nós escolhemos mudar a nossa história. Sim. Verdade. Aqui não pode mudar hoje. Tá percebendo que você tá deixando só eu falar, né? Você tá linda hoje, você não tem nem vergonha. Só na emoção. Nós somos todos mentorandas suas. Eu fiquei pensando, falei, gente, eu tô com 3 mentorandas aqui. É um podcast só pra trazer mentoranda, que é absurdo. É que a gente é muito trabalhado na emoção. A gente tá com a mãe aqui. O emocional.
É o emocional, é... Eu fiquei assim, Deus, me dá bagagem lá, me dá estrutura, porque eu acho que Miriam vai dar uma titubeada lá. Aí imagina a gente aqui como mãe, né? Ver essas meninas que parece que você pega na mão, tem 3 anos, e ser essas grandes mulheres, né? É porque vocês não viram os bastidores, eu e a Miriam falando bem baixinho, pra vocês nossas mães não podem ouvir a gente falando. A gente tá assim, nossa, dá pra ouvir, vamos falar. Parecendo realmente 2 crianças aprontando, né, Miriam? Mas aqui no Pode Mudar, nós mudamos o papel no final da nossa mentoria, olha eu, no final do nosso podcast. É uma mentoria de mães e filhos. Também, por que não, né? Então, cada uma de vocês vai poder fazer uma pergunta pra nós, tá bom? Então, Marisa, você pode fazer uma pergunta pra Miriam e a minha mãe vai fazer uma pergunta pra mim, tá bom? Então, vamos lá. A senhora já sabe qual pergunta vai fazer pra sua filhota? Ainda não. Então tá, então você vai pensando Vai, aí. Cláudia, primeiro. A dona Cláudia faz uma pergunta pra mim, então. Tá vendo? A ordem da minha mãe, ela empurra pra coleguinha, entendeu? Isso, tá vendo? Tô percebendo coleguinha, a reprodução, batendo o bumbum das duas. É que ela me incentiva. Tá certo, ela te inspira, né? Percebi. Ela me inspira. É assim, apesar de toda a história, né? Que eu queria saber pra você, se você mudaria alguma coisa Na minha história, na sua história. não mudaria nada na minha história. Com a consciência que eu tenho hoje, eu não mudaria nada. Eu agradeço cada pessoa, cada traição, cada abandono, porque, na verdade, eu sou protagonista da minha história. Então, as pessoas, não existe protagonistas, tem vilão, precisa de vilões. Então, eu agradeço a cada um que se fez vilão por um período, porque dentro das suas dores foi o vilão na minha história. Mas na minha história foi apenas um personagem. O personagem principal sou eu. Então, assim como uma série em que em cada fase um personagem se vai, ou algum morre, ou outro muda de cidade, mas a protagonista continua sendo a mesma, na minha história, eu sou protagonista. Todos os outros são coadjuvantes. Então, eu sou grata a todos que vieram e se foram. Eu sou grata a todos que se fortaleceram comigo na minha trajetória. E eu sou grata a todos aqueles que se fizeram vilões. Porque é graças a eles que me fortaleceram. Eles, na verdade, merecem a minha gratidão e o meu amor. Porque eles são apenas uma patente na minha história. Maravilha. Muito bom mesmo. E você? Eu perguntaria, Miriam, o que você mudaria hoje na nossa história? Eu não mudaria também. Chega mais pertinho pra nós. Eu não mudaria. Porque tudo que nós vivemos nos trouxe até onde estamos. Então, talvez se eu não tivesse vivido todas as experiências que nós vivemos juntas, eu não teria me aberto para o autoconhecimento, ou estaria num lugar de arrogância de falar, eu já sei, não preciso aprender mais. Ou de preconceito, de falar assim, isso não é pra mim, isso é papo de, como a gente ouve muito, né, papo de coach. Mas Um preconceito, que realmente nós passamos por tudo que passamos, e quando a gente pede ajuda no momento que precisa pedir, e Deus prepara os caminhos e as pessoas, a gente conseguiu se curar. E a gente está passando por esse processo de cura juntas, entendendo que somos vítimas de outras vítimas e que a gente deu o melhor, a senhora me deu o melhor que tinha, com as condições que tinha, com o conhecimento que tinha. E mesmo tentando me forçar a ser como a senhora foi criada para ser dona de casa, a senhora ainda falava assim, mas se você tiver lição, é a lição primeiro. Me incentivando a estudar para chegar onde eu tô hoje. A minha mãe sempre incentivou. Ótimo, é seu sucesso. Em algum nível, os meus sonhos. Então, ela que me dava os livros, as canetinhas, os papéis para rabiscar. Ótimo. Entendeu? Estimulou. Então, nós chegamos onde estamos porque a gente viveu o que viveu. Maravilhoso. E para finalizar, estamos já finalizando nosso podcast. Mas a vida, ela é infinita. É finita. Ela tem um fim. E o que a gente está fazendo aqui vai ficar eternizado. Então, qual conselho vocês gostariam de nos dar antes que um dia vocês partam? Qual conselho vocês gostariam que ficasse marcado na nossa alma? Para que a gente passe para os netos e os netos para os bisnetos. Um dia, vovó disse assim. Um dia, a Bisa disse assim. E digo mais, tá gravado. Qual conselho você daria para Miriam, Marisa, que é para ficar para a vida dela antes que um dia você se vá? Eu acho continuar sendo essa filha amável que ela é. E pra mim, eu acho que não teria que mudar em nada, porque
do jeito que eu vejo ela cuidando dos meus netos, dos sobrinhos, eu creio que um dia ela vai ter uma família e vai cuidar do mesmo jeito, né? Então eu me sinto muito feliz assim e eu queria que ela não mudasse, continuasse sendo essa pessoa meiga que ela é, amável, tanto com a gente, os pais, quanto com os filhos dela. Que com certeza ela vai ter uma família, vai ser os nossos netos. Quem sabe a gente já não vai mais estar aqui. Então eu gostaria que ela não mudasse esse jeito dela de ser. Muito meiga, carinhosa. Que lindo. Ajudadora também, né? É, né? Ai, meu Deus. Meu conselho para a Aline. Não quebre princípios. Não quebre. Honre a Deus. Porque Ele honra a fé. E quando nós temos Deus na vida, por mais que erramos, Ele coloca pessoas como você para orientar, para... Então que você só voe e se ame, sabe? Porque quando você aprende a se amar, você não sofre tantos flagelos. Verdade. Né? Então, se ame, honre a Deus e não quebre princípios. E nesse momento de sofrimento, de amor, de despedidas, de pensar na finitude, tem uma música que diz assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há flores em vida. Então nós honramos vocês. Miriam, qual é a palavra que você quer deixar para sua mãe registrada? Declaração de amor aqui. Primeiro, eu te amo. E amo muito. Eu honro a sua história. E eu quero ser para os meus filhos a mãe amorosa que a senhora foi para mim. É isso. Mamica, como está no meu celular? Ela me mandou o contato assim. É verdade. Eu esqueci de editar. Mamica, gratidão por ser essa menina mulher, porque eu enxergo a menina e eu honro a mulher. Obrigada por ser minha amiga. Obrigada por correr pra mim quando sempre, todas as vezes que eu preciso. Obrigada por ser a minha mamica e a vovoinha do Matheus, que eu não sei de onde ele tirou. Vovoia. Vovoia. Ô, vovoia, gratidão por ser a vovoia. Gratidão pelo amor que você exala e transborda sobre mim e sobre o Matheus. Gratidão pelas noites de oração. Gratidão pelas campanhas. Gratidão pela alegria e pela dor. Porque na tribulação, um amigo se torna irmão. Mas na tribulação, a minha mãe se consolidou ainda mais minha melhor amiga. Antes de tudo acontecer, nós não lembrávamos a última vez que tínhamos sorrido. E agora estamos rindo da barriga doer. É verdade. Gratidão pelas lágrimas e gratidão pelos sorrisos. Você, mãe, é a minha maior inspiração. Realmente, as pessoas dizem que eu sou dona da coisa toda, e eu sou. Mas eu só sou, mãe, porque você também é. Um beijo pra vocês, que vocês possam, sabe, depois do podcast, liga pra família, manda um beijinho, vai lá tomar um café com a sua mãe e fala: mãe, faz o café que eu tô levando o bolo. O bolo a gente já tem. A gente vai ficando por aqui, desejando que você perdoe. Papai, beijo pro marido, gente. Desejando que você perdoe e que você ame. Quais os recados? Manda aí o recado, Marisa. Quero mandar um beijo assim pro meu esposo, né? Todos que vão ouvir e ver a gente aqui junto. Para mim é desafiador, porque falar em público eu já tenho essa dificuldade mesmo, né? Sou tímida. Mas conseguiu. Mas que eu queria fazer um elogio a Miriam, por ser essa grande mulher, a Aline, por tudo que você fez por mim. Eu e te continua amo. fazendo. Quero dizer que você me levantou da cama. E cada dia que eu me levantei foi por causa também dos netos, dos filhos. Pensava neles. Mas eu te agradeço muito por tudo. E mandar um beijo para aquele pessoal ali, né? Chapada Diamantina, de Ceabra, Palmeira dos Mendes.
que Pode com Mudar pra certeza, Bahia. né, vão estar, Vão estar vendo e nos ouvindo. Beijo, E estou meninas. estou aqui já sendo curada e também já tenho como curar outras mulheres. Perfeito. Cláudia Lúcia, qual o recado que você deixa? Um beijo para todos, né? Meu marido, pastor Paulo, homem que eu amo, né? Meu namoradinho. 40 anos de casado, gente, não é 40 dias, né? É muito Verdade. tempo, então... Um beijo pro pessoal ali da Chapa Forte, meu filho Paulo Henrique, Jonathan, né? Minha nora Rízia, Nádia, todo o pessoal que trabalha ali conosco, né? Deus tem colocado pessoas abençoadas em nossa vida. Enfim, todos que nos trouxeram até aqui. E os né? netinhos, Rafael, Mateus, João Vitor, né? Que tava doido pra vir, porque queria ver como que eu não veio. Não Podia ter trago sim. A gente ia atrás outro dia. Meu Deus, e é isso. Muito obrigada pela vida de vocês, por vocês se deixarem usar para curar outras vidas. A honra é nossa, nós vamos ficando por aqui. Pode mudar, Miriam? Não só pode, como deve. Não só pode, como deve. Estamos mudando e nos curando. Até a próxima. Tchau, tchau.